Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa reflexão bíblica desta quarta-feira, 12ª semana do Tempo Comum, ano ímpar. Estamos em 2023, né? Nos propomos a refletir com todos vocês sobre o Evangelho da liturgia de hoje, que é Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Esse texto integra o famoso Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus. Esse sermão é o primeiro de uma série de 5 grandes sermões ou discursos que o evangelista Mateus traz em sua obra. A pergunta por detrás desse Sermão da Montanha é: como entrar no reino de Deus? É essa a resposta que o Sermão da Montanha quer nos dar. Repito, como entrar no reino de Deus? A resposta vem aos turbilhões. Primeiramente, com as 8 bem-aventuranças do reino de Deus e o apelo para sermos sal da terra e luz do mundo. Em seguida, Jesus apresenta a nova justiça. Ele ressignifica uma lei que era apenas letra e pouco espírito. A nossa passagem de hoje forma um pequeno conjunto com aquilo que a precede e segue. Vejamos nessas imagens que vocês vão visualizar agora. Portanto, no Evangelho de Mateus, no interior do primeiro sermão ou discurso de Jesus, capítulos de 5 a 7, o Sermão da Montanha, encontramos a nossa passagem, que é Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20, como vocês podem enxergar aí escrito na telinha de vocês, a qual é precedida pelos versículos 13 a 14, que nos adverte que o caminho e a porta daqueles que escolhem viver como Jesus, ajudando-o a implantar o reino de Deus neste mundo, este caminho será estreito, a porta apertada. Portanto, um caminho e uma porta difíceis, ao contrário do caminho que leva à perdição, sempre mais largo e fácil. A passagem que vem logo após o Evangelho de hoje, que são os versículos 21 a 23, pertence a essa mesma temática. Quem é o verdadeiro discípulo? Quem é o verdadeiro cristão? Essas 3 pequenas passagens querem responder a essa pergunta. Quem é o verdadeiro cristão? Quem é o verdadeiro discípulo de Cristo? Nesse caso, dos versículos então 21 a 23, não é aquele que vive louvando e cantando que Deus é o Senhor, pregando em seu nome, inclusive realizando milagres e tudo mais. Porém, lhes falta o essencial: o amor, a verdade, a adesão íntima e sincera a Deus. Por isso, Deus não os reconhece como seus discípulos, mas como gente iníqua, ou seja, má, adepta e praticante do mal. Porém, o problema é ainda mais profundo e perigoso. Sim, não há apenas gente inimiga do Cristo, do reino de Deus, fora das fileiras cristãs, fora de nossas comunidades e grupos. Isto é, que preferem a estrada larga e a porta espaçosa, ou que proclamam sua fé em Deus, mas praticam mal na sociedade, como vimos na passagem que precede e naquela que segue o Evangelho de hoje. Os mais perigosos, atenção a isto, os mais perigosos e que conseguem mais sucesso em sua empreitada contra o reino de Deus, estão no interior das nossas comunidades, disfarçados de ovelhas, enquanto na realidade são lobos ferozes, como nos diz o Evangelho de hoje. Aquele ao qual o Evangelho denomina de falso profeta é na realidade um perfeito hipócrita. Aparenta ser um cristão devoto, piedoso, cumpridor da doutrina cristã, exemplo de pessoa dedicada à igreja, ou seja, uma verdadeira ovelha de Cristo. No entanto, na verdade, é um lobo feroz, um animal de rapina e carniça. Portanto, um sujeito extremamente perigoso, pois na surdina, no oculto, põe em dúvida o verdadeiro evangelho de Cristo. Sua opção clara e inequívoca pelos pobres, sofredores e descartados da sociedade. Sua dedicação a construir um mundo justo, fraterno, bom de se viver para todos e não apenas para alguns. O que move esses lobos ferozes é a sua boa imagem, seus cargos e posições de destaque
e comando, suas ambições e cobiças, bem como suas pretensões de ter fama e reconhecimento das pessoas. Resumindo, essas pessoas, preste atenção nisso, essas pessoas não jogam no time de Cristo e para Cristo. Jogam em seu próprio time, jogam para a plateia, jogam para o público, jogam para agradar o máximo possível de pessoas, a fim de conseguirem fama, dinheiro, poder e glória. Para isso, criam conflitos, provocam ressentimentos, divisões, ódios e animosidades entre as pessoas. Enfim, atentam contra a tão cara comunhão entre os seguidores de Jesus Cristo. Agora, o próprio Jesus nos oferece um antídoto, uma vacina contra esses falsos profetas, esses perfeitos hipócritas, que tanto mal fazem às nossas comunidades e ao projeto do reino de Deus. O antídoto é este. Você vai ver aí também aparecendo na sua tela. Mateus capítulo 7, versículo 16 a 17, que faz parte da leitura do evangelho de hoje. Abre aspas. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros? Ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Fecha aspas. Diante dessa vacina, desse antídoto oferecido pelo Cristo, cabe perguntar-nos: o que são esses frutos bons que identificam o verdadeiro profeta, o verdadeiro discípulo e discípula, o autêntico missionário de Cristo? Aqueles que jogam no time de Cristo e para Cristo são pessoas que, com seu comportamento e atitudes, atenção, não com palavras, discursos e blá blá blá, não, que com seus comportamentos e atitudes, primeiro, produzem felicidade nas demais pessoas. Segundo, geram harmonia, bem-estar, sossego, tolerância. Terceiro, são coerentes com os ensinamentos de Cristo. Quarto, são preocupados e empenhados com os mais pobres, mais frágeis, mais desamparados e esquecidos da sociedade. Quinto, enfim, tais pessoas são promotoras da comunhão e da paz no seio de suas comunidades e igrejas. Meus queridos, minhas queridas, oremos para que sejamos pessoas que não escolhem os caminhos mais fáceis e largos para caminhar na vida. Que não sejamos contados entre os falsos profetas, nem entre aqueles que somente sabem louvar o Senhor, mas não praticam o bem e a bondade que Ele tanto nos pede. Uma ótima e abençoada quarta-feira a todos vocês e não deixe de nos visitar, de nos acompanhar novamente amanhã, quinta-feira, dia 29, para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Obrigado.